Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje à nossa terceira aula de gestão da qualidade. Relembrando, leitura e exercício que nós deixamos na aula passada, desabamento do PALACE 2 e o artigo Gestão da Qualidade na Construção Civil, uma análise do PBQPH, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, e a ISO 9001. Vamos lá. Vamos fazer uma breve análise do artigo, os pontos mais importantes desse artigo, voltados para a nossa aula. Bom, a gestão da qualidade na construção civil, uma análise do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, PBQPH, e da ISO 9001. Compreender cada vez melhor o perfil de seus clientes se mostra fundamental às empresas da construção civil. Lembra que nós falamos sobre foco no cliente? Foco no cliente é determinar o que o cliente quer, quais são os requisitos, quais são as expectativas para que nós possamos atendê-lo cada vez melhor. Então, entender o perfil do cliente é um ponto positivo dentro de um sistema de gestão da qualidade. Kotler, em 2017, observa que uma nova espécie de consumidor vem se mostrando, né? Então, é um perfil jovem, que tem característica urbana, de classe média, com a mobilidade e conectividade, ou seja, está aí inteirado, né, com as questões de internet e de evolução na área computacional. Esse novo perfil de consumidor, ele se apresenta como um desafio para as construtoras e também para as incorporadoras, né? Exige transformação desde o processo de comunicação e vendas até e principalmente no quesito qualidade na entrega. Então, se nós formos analisar hoje, a nova tendência e as novas tecnologias implicam também modernizar o processo de construção, o processo de comunicação com o cliente, o processo de interação com esse cliente durante toda a execução até a qualidade na entrega. Ao observar o quesito qualidade e seus processos de gestão na construção civil, pode-se ponderar que esta é uma discussão relativamente recente no Brasil. A gente, como sempre, demora mais um pouquinho para alcançar o nível dos outros países, né, que já estão mais desenvolvidos e mais adiantados. Apesar de algumas ações e projetos que são isolados, em anos anteriores, foi somente em 1998 que estruturalmente surgiu o primeiro programa governamental, tá? Do governo federal, que buscou promover as melhorias na qualidade e na produtividade do setor da construção, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. Vocês viram que eu coloquei aí em vermelho somente em 1998? Quem lembra do que nós discutimos em aula, dentro de sala de aula, no ano de 1998? Uma das primeiras questões das nossas aulas presenciais foi o desabamento do Palace 2, do edifício Palace 2. Para quem não lembra, quem não leu, quem não fez a tarefinha da aula passada, a gente vai relembrar um pouquinho. Em 1998, o Palace 2 foi um edifício residencial de alto padrão, construído na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi implodido em 28 de fevereiro de 98, a despeito de investigações que tinham sido realizadas, que encontraram em registro como causa da tragédia um erro estrutural de cálculo, assinado pelo engenheiro responsável. E esses erros estruturais foram identificados nas vigas de sustentação. O edifício ele foi construído pela construtora Sersan, de Sérgio Naia, lá em 1990, com previsão de conclusão para o ano de 1995. Porém, houve um atraso na conclusão da obra, por conta de vários fatores.
Segundo relatos dos moradores e também da reportagem, no ano de 1996, o edifício foi interditado pela Defesa Civil após ter ocorrido a morte de um operário que caiu no fosso do elevador que apresentava defeito. A construtora já havia sido processada 4 vezes em virtude da má construção do prédio, que não havia recebido o habite da prefeitura. Quando a gente analisa aí, a gente observa que, primeiro, um erro de planejamento, uma falta de planejamento, na verdade, né? Não atendeu o cronograma de execução, houve um atraso na execução da obra. Segundo, esse atraso se deu por conta de um acidente que aconteceu na obra, por falha, né, e defeito no elevador. Então, nós já identificamos aí uma falha no acompanhamento do cronograma físico, nós identificamos também a interdição por conta de questões de segurança no trabalho, por conta de defeitos na execução aí da estrutura do elevador. Ainda assim, o requisito legal, né, a construtora havia sido processada 4 vezes em virtude da má construção do prédio, ou seja, ainda tinha falha no requisito de atendimento às normas, né, e também à legislação. E também não havia recebido o habite da prefeitura. Ora, como um edifício de alto padrão, construído no Rio de Janeiro, simplesmente não tem habite da prefeitura e possui moradores. Então, mais um erro legal, um erro de não atendimento à legislação, e aqui eu vou um pouquinho além. Por conta do dono dessa construtora, ou seja, do presidente dessa construtora, do Sérgio Naia, que era um deputado federal, então a gente pode inferir aqui que pode ter ocorrido sim, fazer uma inferência que pode ter ocorrido sim, algum problema também de corrupção, por conta dessa liberação de 4 processos, liberação de obra que havia sido interditada por conta de morte e também habitação da edificação, mesmo sem a liberação do habite pela prefeitura. Em fevereiro de 98, o edifício desabou parcialmente, causando morte de 8 pessoas e deixando 130 famílias desabrigadas. Só 6 dias depois ocorreu o outro desabamento, o restante do prédio foi implodido. Busco também aí uma pequena análise, que eu comentei com vocês um pouquinho na primeira aula, quando a gente fez a nossa apresentação da disciplina Gestão da Qualidade. Antigamente, há uns anos atrás, antes, né, desse ano de 98, que foi, na verdade, um marco, infelizmente, trágico no nosso setor da construção civil, as obras eram construídas como as construtoras bem entendiam. Não havia nenhuma normalização que era exigida, na verdade, existia a presença de normas, mas não eram cobradas. Não existiam procedimentos, não existiam processos, não existia um projeto governamental para que as construtoras seguissem um padrão de qualidade, também um padrão de fabricação de materiais. Então, as indústrias fabricavam com a qualidade que elas queriam, com o desempenho que elas queriam, ou seja, dependendo do nicho econômico que a indústria atendia, esse material poderia sair com maior ou menor qualidade. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, um piso, ele tinha característica padrão A, B, C, D. Se era uma obra de alto padrão e que exigia uma maior qualidade, ele tinha um maior desempenho. Se era uma obra de baixo padrão, era comprado um piso com a menor resistência possível para atender às exigências do nível limite de valores daquele material. Então, muitas obras de baixa, para a população de baixa renda, era construída com material com baixa qualidade e baixo desempenho. No caso do Palace 2, por isso eu volto a fazer a inferência à corrupção, era um edifício de alto padrão.
Só que agora eu pergunto para vocês, quantas foram 8 pessoas mortas dessas famílias do Palace 2 e 130 desabrigadas. Quantas outras famílias tiveram obras que tiveram problemas estruturais, que desabaram ou que ficaram sem moradia antes desse edifício em 98 por conta de materiais de baixa qualidade? Muitas, muitas. Porém, isso não era noticiado, a gente não tinha a internet, a gente não tinha esse nível de comunicação, essa facilidade de repassar informações e notícias, de consultar notícias, normas técnicas, fazer treinamentos, não tinha. Então, essas famílias de baixa renda que tiveram suas obras prejudicadas, casas populares desabando, famílias com problemas, casas e edificações com problemas estruturais, ninguém ficou sabendo, porque não era noticiado, porque não tinha toda essa evolução em tecnologia que a gente tem hoje. Só que em 98, por terem falecido pessoas de famílias de alto padrão, nesse edifício, por ser também de propriedade, a construtora ser de propriedade de um deputado federal, essa notícia se espalhou. E essa notícia, infelizmente, foi o marco para que o governo, para que a sociedade, para que o setor da construção civil parasse para pensar: precisamos padronizar os processos de fabricação de materiais e o processo de fornecimento de serviços. Precisamos parar para que as construtoras deem atenção ao treinamento dos seus funcionários, para que as obras de construção tenham materiais com desempenho igual, seja ela de baixo padrão ou seja ela de alto padrão. Então, eles começaram a tentar, primeiro, por conta da situação de ter acontecido essa tragédia, e também porque essas 130 famílias eram famílias de alto padrão, e houve a cobrança, sim. Houve uma cobrança também por parte dessas famílias, e a questão da mídia também acabou fazendo essa cobrança. Então, um olhar com uma maior preocupação, com maior cuidado foi dado ao nosso setor da construção civil com relação à padronização dos nossos processos. Porque até então, funcionário de obra, profissional de obra, era profissional da obra por conta de vivência na vida, por conta de ensinamentos de avô, pai, não porque ele estava capacitado, tendo um treinamento para exercer aquela função. Então, o olhar do governo foi para que houvesse uma atenção a essas pessoas, para a profissionalização dessas pessoas que trabalhavam na construção civil também. Voltando lá ao Palace 2, segundo o laudo do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, 78%, pessoal, presta atenção nesse número, 78% dos pilares do edifício haviam sido construídos com coeficiente de segurança abaixo do estabelecido pela ABNT. Em outras reportagens falam que a estrutura foi construída com areia de praia. Também foram encontrados, em 4 pilares dos que foram analisados, os pilares de sustentação com pedaços de madeira, sacos de cimento, pedaços de jornal, plástico, misturados ao concreto e também, como eu disse, areia. Hoje, voltando ao artigo, o PBQPH é item importante e indispensável na aprovação de projetos junto a bancos estatais e privados, além de ser obrigatório para a participação em programas governamentais como Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é um trecho do site do PBQPH 2020. Quando a gente fala sobre é importante, a gente tem que falar que ele é indispensável na aprovação. Quando, lá em 1998, o PBQPH começou a ser um item para que a construtora passasse a padronizar os seus processos, o governo lançou
o programa e o regimento do programa para que fosse seguido. Mas só que o que aconteceu em 98 foi que quase nenhuma construtora fez adesão ao sistema. Por que que as construtoras não fizeram adesão? Na época, ainda não havia muito conhecimento, os estados também não buscaram essa informação, e também porque tinha alto custo na implantação. Depois, o governo falou, não, para que haja padronização dos processos, as construtoras precisam ter adesão, precisam fazer implantação. Tá, mas se não é exigência, por que que eles vão fazer? Então, o governo criou níveis de qualificação. Na época, tinha nível D, nível C, nível B e nível A. O nível D, a construtora implantava um pedaço da norma, o nível C implantava mais um pouquinho, o nível D, ela implantava mais um pedaço, o nível B, desculpa, implantava mais um pedaço, e quando ela chegava à implantação do nível A, significava que ela havia implantado a norma inteira, o regimento inteiro. E aí, o governo começou a fazer exigência da certificação, que eu já vou falar daqui a pouquinho, a certificação do PBQPH para que as construtoras participassem de obras públicas. Então, se a construtora quisesse executar escola pública, executar hospital, executar posto de saúde, estrada, ela teria que fazer a apresentação da certificação do PBQPH. Só que aí ela atingiu um nicho de construtora, o nicho de construtora que executava obras públicas. E aí ela pensou, e agora? Como que eu vou atingir as outras construtoras que não participam de licitações e que não fazem, não executam obras públicas? Então, eles começaram a fazer parceria e associaram a bancos estatais e privados, e chamaram os coordenadores dos bancos e falaram, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, vocês daqui para frente só vão liberar empréstimo e financiamento para execução de obras se a construtora apresentar para você um certificado do programa PBQPH. Então, foi feito um acordo e aí o governo federal conseguiu atingir um grupo de construtoras, um nicho de construtoras que atendia obras públicas e também a um grupo de construtoras que fazia obra particulares. E assim é até hoje. Nós temos aí as construtoras que pretendem fazer empréstimo para execução de obra, e as construtoras que pretendem participar de licitação, elas precisam fazer a implantação do PBQPH, cumprir com a norma do PBQPH, que é o regimento chamado SIAC, e o cumprimento desse regimento, ela pode, após o cumprimento desse regimento, ela pode solicitar uma auditoria para certificação. Então, é preciso uma busca contínua por altos padrões de qualidade por meio da implantação dos sistemas de gestão da qualidade e das certificações. A gente já viu o que é o sistema de gestão da qualidade e como funciona. O PBQPH é um deles, voltado para a construção civil, específico para a nossa área. O artigo ainda diz que a gestão da qualidade na construção civil é o principal objetivo de um sistema de gestão da qualidade. É a observação da conformidade dos requisitos pré-estabelecidos. Então, peraí, o principal objetivo de um SGQ, vamos falar assim, é a observação da conformidade dos requisitos pré-estabelecidos. Esses requisitos pré-estabelecidos são os requisitos que o cliente, como a gente falou na aula anterior, que o cliente expõe, e também os requisitos que ele não expõe, que ele não relata e que são intrínsecos à qualidade na execução do serviço de uma construtora. Como, por exemplo, um requisito pré-estabelecido de uma construtora é que o desempenho estrutural da edificação que ele está entregando seja atendido. Então, quando fala que esses requisitos pré-estabelecidos, sejam eles estatutários ou regulamentares, visando a maior eficiência da empresa, significa que a construtora precisa, através do sistema de gestão da qualidade, cumprir tudo que o cliente quer, tudo que ele espera,
tudo que é normativo para uma obra ser executada, tudo que é questão de legislação para que uma obra seja executada. Como, por exemplo, a gente acabou de falar aí da empresa ser. Ele não atendeu que era, né, um requisito implícito lá, que era a segurança da edificação, que era a qualidade na execução da sua estrutura. Ele não cumpriu. Segundo, não cumpriu o projeto, não cumpriu requisitos estatutários e regulamentares, ou seja, não seguiu normas, porque o coeficiente de segurança dos pilares, lembra que a gente leu, estava abaixo do esperado. Não seguiu legislação, ou seja, colocou 130 famílias dentro do edifício sem a vistoria da prefeitura, sem o habite, passou por 4 processos, né? Então, a construtora não atendia nenhum requisito pré-estabelecido de cliente, nem legal, nem estatutário. Além disso, são esperadas melhorias operacionais, como otimização do tempo, diminuição de custos e aumento da das expectativas dos seus consumidores. Então, assim, quando a gente espera melhoria operacional com otimização do tempo, significa o quê? Quanto mais eu treinar e verificar a eficácia do treinamento na equipe que está executando um determinado processo, vamos falar de novo aqui da alvenaria, eu vou ganhar tempo, porque quanto maior habilidade o meu funcionário tiver com base em treinamento, mais rápido, menos desperdício e com maior perfeição ele vai executar a alvenaria. Diminuição do custo. Quanto maior o número de treinamentos, quanto maior o número de processos que eu fizer o controle, menor o custo eu vou ter com desperdício, retrabalho, quebra-quebra de parede, quebra-quebra de outros serviços executados. Então, eu vou ter uma diminuição nos custos e aumento da minha produtividade, além de ter esse impacto positivo. Segundo Lacombe, em 2003, a palavra qualidade ela está relacionada com a capacidade de cumprimento das necessidades dos que utilizam o produto ou serviço, respondendo às exigências do mercado. Nesse contexto, torna-se cada vez mais comum em empresas da construção civil observar o quê? A adoção de práticas de certificação que atestem a aplicação dos conceitos da qualidade. Então, hoje, se nós observarmos, a maioria das empresas que buscam a certificação é por conta das exigências financeiras dos bancos e também por conta da exigência de certificação das obras públicas, dos órgãos públicos. Porém, existe também a questão das empresas utilizarem uma certificação de qualidade para atrair clientes e se destacar no mercado com as suas práticas de qualidade. Dentre as principais certificações, pode-se observar o PBQPH e a ISO 9001. Então, nós já vimos que existem os sistemas de gestão da qualidade baseado na ISO e foi criado o PBQPH específico para construção civil. Lembra que eu comentei numa das aulas passadas que a ISO 9001 ela pode ser implementada, implantada em qualquer segmento. Segmento igreja, escola, órgão público, industrial, fabricação de veículos, qualquer empresa que você tiver, seja ela empresa ou instituição, organização, pode ser implantada a ISO. Porém, o PBQPH é específico para construtoras. O PBQPH, considerando a complexidade na aplicação das normas ISO, como eu disse, que pode ser implantado para qualquer segmento, o PBQPH foi desenvolvido pelo governo federal
em 91, em 1991, e foi realmente implementado em 1998, após esse marco, que infelizmente foi uma tragédia que a gente comentou. Ele foi criado baseado na norma ISO, baseado na metodologia da implantação da norma ISO, só que voltado especificamente para construtoras. Eu posso implantar uma construtora a norma ISO? Posso. Mas eu posso implantar o PBQPH em um hospital? Não posso. O PBQPH é baseado na ISO e eu só posso implantar o PBQPH em empresas no segmento da construção civil. A adesão de incorporadoras e construtoras ao programa é feita de forma voluntária, como eu disse para vocês. Porém, o interesse principal se dá, pois, a partir da certificação às empresas que têm acesso facilitado a esse financiamento em bancos privados e podem ser habilitadas a participar de licitações e projetos de obras públicas, como o projeto Minha Casa Minha Vida. O método de implantação. Bom, o método de implantação, a gente tem um esquema em formato de pirâmide para facilitar o entendimento. Primeiro passo é o nível estratégico, que é o topo da pirâmide, onde a gente desenvolve documentos como, por exemplo, um manual da qualidade, que a gente escreve o que é a empresa, quais são os valores da empresa, daquela construtora, o que ela almeja, qual é o nível de qualidade que ela quer, o que ela pensa, quais são os projetos que ela quer atuar, qual área dentro da construção civil ela quer atuar, o escopo que ela quer atuar. Ela quer atuar em edificações, ela quer atuar em pavimentação, em obras de artes especiais. Então, a construtora, nessa fase, ela faz um olhar para dentro de todo o seu segmento, todo o seu processo, e fala assim, eu quero trabalhar com esse tipo de obra, eu eu sou especialista em edifícios verticais, eu sou especialista em obra, casa dentro de condomínio. Então, nesse manual, ela começa a descrever, montar o seu perfil, e todos os elementos do seu perfil dentro desse manual da qualidade. Depois, ela vai para o nível tático, que é onde ela começa a descrever os procedimentos da qualidade, que a gente vai trabalhar muito na nossa disciplina. Ela vai descrever as atividades individuais. O que é essa atividade? Quem que é responsável? Quando que deve ser feito? Quando que deve ser realizado? Quando que deve ser aplicado? E como isso deve ser aplicado? Nesse nível tático, ela analisa todos os seus processos e pega alguns processos que ela considera mais críticos, mais importantes para o funcionamento do seu negócio, e ali ela vai descrever os procedimentos. Então, por exemplo, ela vai ver como eu faço a contratação de funcionários. É uma etapa importante da minha empresa? É impactante na construtora você fazer uma seleção de funcionários? Sim, é importante. É importante você ter funcionário que já tenha experiência, funcionário que seja qualificado, funcionário que tenha certificação. Por exemplo, numa construtora você precisa de operador de elevador cremalheira. Você tem que ter requisito mínimo de certificação para operador de cremalheira. Ele tem que ter certificado com operação de máquinas, ele tem que ter treinamento. Pessoas que vão trabalhar em altura precisam ter certificação em treinamento em NR35. Então, você precisa descrever quais são os perfis para as funções do seu processo de contratação de pessoas, para você poder limitar e colocar o perfil de qual é o tipo de profissional que você quer que tenha entrada na sua construtora, que seja funcionário da sua construtora. Assim como um técnico em edificações. Se você colocar no seu perfil para contratação que você quer que ele tenha curso de AutoCAD, só vai poder participar da entrevista quem tiver certificado de AutoCAD.
Se você quiser que um tecnólogo tenha experiência em laboratório para trabalhar no concreto da sua empresa, você precisa solicitar um certificado de treinamento e especialização lá em laboratório. Então, aqui, a gente escreve dentro da construtora como que faz a contratação e o que tem que selecionar na hora, o que tem que ser feito de seleção na hora de contratar os profissionais. Como que eu faço a compra dos meus materiais? Eu preciso desenvolver um método de compra. Para comprar, eu preciso fazer um orçamento, já está ótimo, o diretor aprova, ou eu preciso colocar lá uma regra, que para compra de materiais eu preciso fazer orçamento em no mínimo 3 lugares. Para depois esses 3 orçamentos serem analisados e aprovados pela direção para poder ser feita e fechada a compra. Então, nesse nível tático, você analisa os seus processos que você já identificou lá no nível estratégico e você começa a desenvolver procedimento por escrito ou por manuais também, ou por vídeo, de como fazer compra de material, como contratar pessoas, como fazer controle, outros controles dentro da empresa, do seu sistema de gestão da construtora. Próximo passo é o nível operacional. O nível operacional, você começa a desenvolver os documentos de trabalho específicos, que são as instruções de trabalhos e modelos de documentos. Aqui você já vai sair do âmbito administrativo e vai para o nível operacional, que é onde você vai colocar no papel o passo a passo de como executar uma alvenaria, o passo a passo de como executar uma pintura, o passo a passo de como assentar uma esquadria. E assim você vai elencar todos os seus serviços operacionais e vai denominar um processo para cada serviço operacional, e cada serviço, cada processo vai ter um procedimento. E esse procedimento tem que ser aplicado em treinamento para que todas as pessoas que forem fazer pintura na sua empresa saibam que existe um procedimento de pintura que ensina como tem que ser a pintura dentro da empresa de vocês. Todo mundo que for assentar piso tem que fazer um treinamento de como executar piso de acordo com o procedimento de vocês. Quais são os equipamentos que ela usa, quais são os acessórios, qual tipo de piso é correto assentar na empresa, que tipo de piso que a empresa não trabalha. Tudo isso tem que ser descrito para a galera que trabalha lá na frente, lá no nível operacional. E aí a gente chega na base da nossa pirâmide, no modelo de método de implantação, que é onde a gente começa a evidenciar que tudo que a gente escreveu é o que nós estamos realizando e executando. Como que a gente faz isso? Através dos registros, que são as evidências. Ou seja, aquele procedimento que ensina como fazer a alvenaria, agora eu preciso de uma ficha de verificação das alvenarias que foram executadas, para saber se a alvenaria que foi executada está de acordo com o que estava no nosso procedimento operacional. Então, aqui, a gente evidencia que tudo que está sendo feito está sendo de acordo com o procedimento ou não. Quando a gente consegue completar essa pirâmide com todos os documentos do nível estratégico, nível tático e nível operacional, com as evidências, a gente pode realizar auditorias de certificação. Essas auditorias são realizadas por organismos credenciados no Inmetro. Então, a empresa construtora, ela agenda, após esse período de implantação, que é em torno de, dependendo do porte da empresa, é em torno de 8 a 1 ano, ela solicita auditoria para que venha um representante de um organismo credenciado de certificação, ele venha até a empresa e analisa todos os seus processos. Quando ele analisa os seus processos, ele vai dar
ou não a oportunidade da empresa ser certificada. Se a empresa tiver de acordo com todos os requisitos do SIAC, que é essa carinha aí do documento que eu coloquei para vocês, o regimento normativo, se a empresa tiver de acordo com todos os requisitos, ela é certificada, e aí essa certificação, ela dura durante 3 anos, porém tem que fazer uma auditoria de manutenção anual. Se ela não é certificada, ela tem um prazo para corrigir as não conformidades e chamar nova auditoria, e assim verificar se foi aprovado ou não depois. Aqui eu tenho para vocês a carinha do documento, do regimento SIAC. Nesse site vocês podem baixar, mas eu vou deixar para vocês no anexo da nossa aula. E aí a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula sobre a questão dos princípios do regimento e continuar a nossa disciplina. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Até a próxima aula. Tarefinha entrar nesse site aí e dar uma analisada nesse documento. Se vocês quiserem baixar, já podem baixar a versão 2018, tá? Abraço, pessoal.